Vamos lá, retornando ao assunto Jair, a gente tinha falado aqui no canal há uns 3 dias atrás que o Botafogo faria uma nova investida no zagueiro Jair, né? O Botafogo não tinha desistido desse jogador nessa janela de transferências. E, de fato, a nossa informação de alguns dias atrás acabou se confirmando, né? Até fazer aqui a minha correção, né? Ontem, durante a nossa live, bem no iniciozinho da nossa live, tinha aparecido essa situação do Jair. Eu conversei com uma pessoa do Botafogo, né? E essa pessoa falou que, não, a gente vai fazer uma investida, mas não é essa a proposta, não. Eu até falei aqui para vocês na live, né? Pode ser que o Botafogo, a pessoa do Botafogo, esteja beflando, quase não saiu, esteja mentindo nessa situação, escondendo um jogo e tal. Mas, de qualquer forma, eu falei aqui para vocês o que eu tinha recebido de uma pessoa do Botafogo ontem. Acabou saindo uma informação errada, né? Então, faço aqui o meu meia-culpa com vocês. De fato, estavam tentando esconder o jogo. E aí, depois da nossa live, a coisa foi sendo melhor apurada. O TF deu a informação, o Matheus Medeiros trouxe a informação. E o GE cravou ainda mais a situação, dizendo que a proposta era real, e depois, hoje à tarde, a gente também pôde confirmar isso, tá? Então, só quando a gente acerta, a gente faz. Quando a gente erra também, tá? Então, faço aqui meu meia-culpa, porque ontem a informação que veio pra gente foi diferente do que a informação que foi confirmada. Então, quando a gente erra, não tem essa não, a gente fala também, tá? E aí, galera, a proposta foi 12 milhões de euros, mais Tiquinho Soares e Danilo Barbosa. Essa foi a proposta do Botafogo para a equipe do Santos para obter o zagueiro Jair. O Jair vale tudo isso? Eu tenho certeza que essa é a maior pergunta que a galera faz. Eu vejo muita gente exagerando em alguns pontos. Eu já vi algumas pessoas falando que é um Lucas Halter melhorado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que acontece é o seguinte. O Jair, e hoje eu passei a tarde conversando com um amigo jornalista que cobre o Santos. O Jair é um cara que realmente ele tem uma projeção muito grande, tá? O Jair é um cara que está sendo monitorado por diversos clubes da Europa. O scout do Botafogo, pelas informações que eu tenho, o scout do Botafogo adora o Jair. Porque o Jair entra numa análise que eles fazem que ele é aprovado em quase tudo. Ele é um jogador com ótima saída de bola, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Isso é um grande diferencial dele, né, que o Botafogo adora. Enfim, todos os quesitos, né? Jogador de seleção brasileira de base e tudo mais. Então o scout do Botafogo é obcecado, vamos dizer assim, pelo Jair. Eles entendem que o Jair é um zagueiro com projeção para a seleção brasileira, no futuro próximo, tá? Esse é o entendimento do scout do Botafogo em relação a esse jogador, que ele é um jogador que pega a seleção brasileira no futuro próximo. E como eu falei, ele é um atleta que é monitorado por diversos clubes da Europa. Então o Botafogo está tentando se antecipar aos clubes da Europa, ter o Jair, e aí, claro, no futuro próximo, revendê-lo, né? Mas a proposta feita ao Santos, o Botafogo recebeu uma contraproposta, né? O Botafogo tentou 12 milhões de euros, mais Tiquinho Soares, Danilo Barbosa. O Santos pediu 12 milhões de euros, Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e mais um zagueiro. Essa foi a pedida do Santos em relação à negociação com esse jogador. Qual é a mentalidade do Botafogo para oferecer essa proposta? Primeiro, e aqui eu acho, particularmente, minha opinião, tá? Vocês podem colocar a opinião de vocês aí também, não tem o menor problema. Na minha opinião, eu não envolveria o Tiquinho Soares, tá? Eu não envolveria o Tiquinho Soares. Por mais que o Tiquinho não tenha uma temporada boa, é um jogador de nível alto. Então o Igor Jesus está aqui,
pode ser que o Igor Jesus seja vendido a qualquer momento. A gente já falou, né, que o Igor Jesus já recebeu ofertas do futebol europeu que foram recusadas. E se o Igor Jesus for vendido e o Tiquinho Soares envolvido nessa negociação? A gente fica sem centroavante, né? E achar uma reposição para o Tiquinho também é algo difícil, né? Mas eu não envolveria o Tiquinho Soares. Mas o Tiquinho Soares tem contrato até o fim do ano, 2025, isso, confundi os anos, 2025. Assim como o Danilo Barbosa também tem contrato até o fim de 2025. Então o pensamento do Botafogo é, primeiro, o Tiquinho Soares tem um salário muito alto. Então já falei aqui algumas vezes, o Botafogo quer continuar com o Tiquinho Soares? Quer. Mas se alguém pintar para levar, o Botafogo não pode não se opor tanto. Então, o pensamento do Botafogo é isso, liberar 2 jogadores experientes, 2 jogadores sem muito poder de revenda, difícil o Botafogo revender hoje tanto o Tiquinho Soares quanto o Danilo, e obter um zagueiro que o scout aprova demais e considera um dos maiores potenciais hoje de zaga no futebol sul-americano, a gente pode dizer assim, tá? Então essa hoje é a mentalidade, vamos dizer assim, do Botafogo, né, do pessoal do Botafogo, para fazer esse tipo de proposta. Está certo ou errado? Aí eu não vou nem discutir, a gente pode debater aqui na nossa live. Mas é essa mentalidade que se tem para fazer essa proposta para o jogador. Tá? O Santos tinha interesse no Danilo Barbosa, o Santos tinha interesse no Tiquinho Soares, então o Botafogo está juntando o útil ao agradável, falando, você quer os 2? Então beleza, então eu te dou um dinheiro, eu te dou os 2 jogadores e você manda o Jair para cá. Tá certo? Então essa é a situação de momento. Porque o Santos não aceitou uma proposta do Botafogo de 12 milhões de euros. Como eu disse, o Santos fez uma contraproposta, né? Tentando incluir mais um jogador. O Santos já recebeu sondagens do futebol europeu. Como a gente já falou aqui, muitos clubes do futebol europeu já sondaram o jogador e, como o amigo disse ali anteriormente, ele não saiu porque teve uma lesão, né? Então o futebol da Europa deu uma segurada nele para fazer uma proposta. A Atalanta é uma equipe que recentemente demonstrou interesse pelo jogador. Não só a Atalanta, outros clubes da Europa também estão de olho no Jair. Mas a Atalanta foi um clube que, de fato, chegou em cima com o desejo de contratar o Jair. Já deixou claro para o Santos que está monitorando o atleta e a qualquer momento pode fazer uma proposta. E aí, a estimativa, né, que se tem, a ideia que se tem, vamos dizer assim, do Santos, por sondagens que ele já recebeu da Europa, é de vender o Jair por cerca de 20 milhões de euros. Tá? Isso é a informação que a gente recebeu hoje. Existe uma espera do Santos e uma sinalização do mercado europeu que pode vender o jogador por 20 milhões de euros. O Santos já recusou uma proposta do Porto, o Santos recusou uma proposta de outro clube agora da Europa que me falha a memória, mas já recusou algumas propostas, além do Botafogo. Então o Santos entende que pode ter um valor muito maior do que os 12 milhões de euros. Tá? A Atalanta é uma equipe que já deixou claro ao Santos que quer o atleta e que deve fazer uma proposta oficial para ele agora nessa janela. E o Santos, como eu disse, espera receber 20 milhões de euros, pelo menos nessa faixa, pelo jogador. E como tem essa questão de clubes da Europa de olho nele e clubes da Europa onde que já sinalizaram ao Santos que deve fazer uma proposta alta pelo atleta, o atleta não mostrou interesse de vir para o Botafogo agora. Tá? É essa a situação de momento. A oferta chegou, o Santos analisou a oferta do Botafogo, pediu para incluir mais um jogador nessa oferta, só que a informação que tem é que o Jair, sabendo que a saída dele para a Europa é uma saída muito possível de acontecer, o Jair não demonstrou interesse nem na abordagem do Botafogo e nem na abordagem que, segundo as informações, teve do Palmeiras. Ele sabe que ele está muito próximo de ir para o mercado europeu, então ele prefere, nesse momento, ir para a Europa
e não, de repente, vir para o Botafogo, ficar mais 1, 2 anos no Botafogo, para depois ir para a Europa, tá? A situação de momento é essa. E aí, muito provavelmente, pelo que a gente estava conversando agora há pouco com uma pessoa do Botafogo, muito provavelmente, agora sim, o Botafogo vai desistir da contratação do Jair, tá? O Botafogo teria chegado ao seu limite de ter feito uma proposta de 12 milhões de euros, disponibilizado 2 jogadores, né, para tentar contratar o Jair. Como o atleta não se interessou e entende que, nesse momento, ele pode ir direto para a Europa e não fazer uma ponte no Botafogo, o Botafogo, desse momento, deve se retirar um pouco da parada, não deve optar pelo Jair, nem deve ir para cima do Jair novamente, fazer uma nova proposta. Muito possivelmente, a gente deve parar por aqui em relação a esse atleta, tá? Então, todo o cenário do Jair, galera, é isso, tá? Explicando aqui para vocês mais uma vez. A gente passou hoje o dia conversando com pessoas do Botafogo, a gente passou hoje o dia conversando com jornalistas que cobrem o Santos, para a gente poder entender bem todo o contexto, entender bem o que o Botafogo pensa, né? O porquê do Botafogo fazer essa proposta, o que o Jair e o Santos pensam, o que já aconteceu lá para o Santos recusar uma proposta dessa, e é isso, o cenário todo envolvendo essa negociação do Jair. Então, por hora, o jogador não demonstrou interesse de continuar, não é uma negativa ao Botafogo especificamente, tá? Só para deixar claro. Por hora, o jogador não tem interesse de trocar o Santos por outro clube brasileiro, porque, como eu disse, ele sabe que tem a situação muito próxima de ir para a Europa, então se ele prefere se sair do Santos ir para outro clube direto da Europa e não fazer aqui uma ponte no Botafogo, tá? Acho, pelo que a gente conversou hoje, à tarde com algumas pessoas, acho que o Botafogo não vai ativar o bolo de cenoura, tá? Acho que o modo bolo de cenoura do John Textor não deve ser ativado nessa situação, né? Toda vez que acontece aí de um jogador ficar na dúvida, né? Se ele vem ou não para cá, o Textor aciona o modo bolo de laranja. Dessa vez parece que não vai acontecer e o Botafogo muito provavelmente deve se retirar da negociação, melhor dizendo, né, com o Jair. Beleza, galera? Então tá explicado. Mais uma vez, a gente conversou hoje com muita gente do Botafogo, conversou com gente do Santos, para trazer aqui o panorama para vocês de tudo que aconteceu nessa negociação envolvendo o Jair. Acho que ficou bem claro, acho que ficou bem explicado, né, tudo que aconteceu, todas as situações que ocorreram nessa negociação, para a gente poder explicar aqui para vocês, ok? Tudo certo? Tudo entendido? Então é isso. Então o assunto Jair está explicado, está falado, está entendido, e por hora o Botafogo não deve fazer outra proposta pelo atleta, já que o atleta não quer atuar em outro clube brasileiro.